Capítulo 08. O ser em questão. As notas são dadas, ao observar a real realidade, a verdade do que se torna. É inviável a possibilidade central dinâmica gerar novamente a mesma frequência de antes. Os níveis atômicos do sistema cerebral atingem a massa encefálica agindo como portal dinâmico ancestral, aguçando a massa, a centralizar a canalização necessária ao ser em questão. Os átomos que se localizam na atmosfera gera combustão universal, após a interligação do elo frontal dinâmico da Terra, o alienígena. O átomo consome todo o corpo terreno, por gerar muita combustão ao ser. O átomo se torna parte integrante do ser humano. O espectro astral se desenvolve a partir do átomo exposto à energia gama do ser alienígena. É a combustão necessária ao ser gerar sua própria atmosfera celular atômica, aos olhos nus. A combustão gerada se torna estável ao nível celular humano, ao adquirir tal habilidade em manipular a combustão quântica estendida aos seus veios sanguíneos. Os átomos transcendem o corpo humano de tal forma, formando ao elo subsequências do paralelo ser alienígena. As subsequências dos paralelos externos do ser quântico se tornam ícones universais, atingindo sua fronte ao nível celular atômico, gerando caminhos universais, ramificações de elos passado e futuro dinâmico universal real, o ser alienígena. A massa encefálica gera novos veios atômicos astrais inexistentes, ao elo paralelo humano. O nível subatômico do átomo gera constância ao elo, configurando o novo ser em alienígena constante astral dinâmico. O elo paralelo desenvolve a partir do estágio final, do elo final terreno. As condições estendidas aos elos frontais dinâmicos excedem a capacidade do pensamento humano ao máximo, ao ver que o mundo gera tanta beleza energética astral dinâmica ao ser. O corpo passa por uma mudança contagiosa transformando em um elo forte e vindouro ao seu eu. A contradição divina do eu não se torna válido à capacidade do eu alienígena. A formação concedida ao eu é equivalente ao elo central galáctico. Os seres alienígenas concedem barreiras quânticas de plasma ao corpo astral, elevando a capacidade da percepção humana ao extremo da realidade estendida, ao seu eu. A onda cósmica do espaço quântico é devidamente exposto ao elo do infinito. A transfusão da mente ao astral dinâmico, como unido, as ondulações geram ondas estáticas aos elos cósmicos, eliminado toda a transferência do alto e baixo nível de som cocriado pelo mundo. As novas ondas geradas transcendem o elo do subuniverso paralelo, ao realizar a barreira do som. A cavidade nasal explode em alta frequência, estabilizado na maior frequência em que os golfinhos usam para se localizar. A maior sabedoria é ser capaz do ato certo, a inversão dos polos. A unidade ancestral do ser alienígena transmuta a realidade inexistente aos humanos, por se tratar do conhecimento avançado de cada raça existente a olho nu. Os seres vivos da 13ª dimensão são seres alienígenas ancestrais dos povos antigos da América Central. Por se tratar de algo crucial, os povos geradores de energia quântica estabeleceram centenas de milhares de templos, guiados pelo Sol, Lua, chuva, frio e calor, para determinar cada estação da Terra naquele tempo remoto, guiado pelo único ser inexistente humano, a raça vermelha. Os pele vermelha são o primeiro povo a pisar na Terra, sendo seres alienígenas da 13ª dimensão, quântica, astral e universal, dinâmica ao mundo paralelo terreno. Os índios astrais dinâmicos, direto do planeta Terra ancestral, o meio do nada, gerando constante vida, após vida, até o tempo se tornar fértil para semear outro ser, quântico astral na Terra, formando um novo alicerce na vida humana, a nova base da energia quântica estável pela membrana plasmática. As partículas subatômicas geradas ao elo, transmuta a sabedoria já criada humana, gerando o autoconhecimento ancestral do passado e futuro quântico. O autoconhecedor, do todo conhecimento, gera dinâmica nas contradições da escrita já cocriada. A doutrinação exposta do elo frontal, gera conflito ao método escrito. O conflito na técnica astral, é a capacidade do novo conhecimento estar livre da mente.
exercendo o alto eu conhecedor. A mais pura virtude, gerada do nada, é a virtude do todo. A capacidade de gerar unidades cerebrais, é a própria unidade gerar o conflito interno da expansão mental humana. O ato sublime, de exaltar a si mesmo, não por glória, mas por saber a sua honra astral, é exercer o seu eu a si mesmo na glória. A profundidade do alto eu, em observar a glória humana, em vangloriar a si mesmo, tão pouco é, para ser o que é, a si mesmo. A pureza está no ato do alto eu, a grandeza, está no ato de se tornar você, para você. O grandioso herói, é o que viveu a sua vida arrumando o ato de ser melhor em suas condições, ao invés de ser. A busca é interna, é não externa do que é puro. Conflitos internos e externos, são gerados pelo próprio ser humano na busca do seu eu astral. É a interligação do Espírito Santo, através da entrega ao eu universal quântico, estabilizado na mente humana como alicerce divino terreno. A contradição, ao ver o mundo gerar formas e meios aguçados, na busca de algo relevante que é a busca do Espírito Santo quanto é a busca de um orixá, demônio ou até mesmo espíritos que assustam as crianças. O puro conto dos contos, a ficção tramada pela sociedade terrena da religião central humana, a farsa convertida ao erro. O conjunto do falso eu, convertido à farsa trindade real mental. O quebra-cabeça, do homem irracional, criado e formado por ordens humanos em prol da sociedade, gerando a realidade estendida dos fatos históricos reais, serem escondidos por séculos, até gerar conflito humano-espiritual real. O ilusório real cocriado, gera o conflito dinâmico entre a raça predominante e a cegueira mental, ao ser quântico estabilizado pela glândula pineal real. A verdade absoluta, que qualquer humano, que absorver a si mesmo do eu eterno terreno, saberá o alto eu universal que habita dentro de você. A sabedoria humana é falha, ao ver a realidade real, e aceita ser o leque quebrado real ilusório, por ser real e palpável, mas letal ao mental. Capítulo 09. A determinação do alto eu. A tradução, do alto eu terreno, gera conflito com o eu real humano. A conclusão do átomo gerado pela mente humana, gera conflito com o que a mente já criou. As informações escolhidas após o ato do perfeito sacrifício, é a maneira do eu eterno ser gerado, como artifício do eu espiritual humano, contradiz a realidade exposta ao real quântico já criado. A verdadeira realidade, é aquela que sua vida muda, interna e externa de si mesmo. Só assim a beleza divina real se mostrará como real, e não cocriada ao elo final, a mente. A Suprema Ordem Galáctica assume o ponto supremo do ser quântico, astral alienígena. A determinação e a ordem suprema, do ser real, é a fidelidade do que é real do real. Capítulo 10. A unificação do Sistema Único Universal. A rede unificada do alto eu, juntamente com a membrana plasmática, edificam o sistema neural do ser em questão, qualificando o sistema original de fábrica, ou em outras palavras, gera a regeneração do alto eu suficiente. Ao termo real, a troca de cascas sendo surgindo gradualmente como uma onda de descamação celular neural, atingindo o vórtex central humano, adaptando em alta gramatura estrutural e intelectual do ser. A unificação do sistema cerebral, após o ato da regeneração dos elos, torna os polos superficiais ao método retrógrado da origem humana. A sabedoria trazida do alto ao seu eu terreno, regula a formação do sistema nervoso cerebral, aguçando as áreas universais humanas ao máximo, traduzindo a equação da evolução humana ao pó, por se tratar da realidade original. A magnitude do alto eu universal, é a origem do eu terreno, traduzindo a realidade terrena como ilusória cocriada, ao invés da magnitude humana ousar ser o maior impossível da vida. O cérebro consegue regenerar as maiores e profundas origens de sua vida, que se localizam na cavidade central humana. São pequenos buracos negros de origem neural, que habitam dentro do vórtex humano, em forma de antena universal de plasma, agindo como um receptáculo de informações do elo superior, colocada ao meio terreno como elo inferior do ser humano.
Camadas de mini buracos negros explodindo aos milhões no universo, gerando a vida quântica em maior nível colossal dinâmico, atingindo a máxima cadeia alimentar, a rede galáctica universal, trazida da origem de Órion, sistema planetário da segunda divisão dos eternos dinâmicos galácticos da 13ª ordem do Supremo Ser Universal. A mente desenvolvida desde a criação humana é colocada nessa área chamada Terra. Essa plantação de sementes que o universo coloca para semear, elimina a origem secreta da ordem galáctica suprema, ao nível humano, em fases galácticas, das ondas magnéticas, em prol da sobrevivência do ser maior, a própria vida sendo vida em outros mundos. A distância de um ponto ao outro ponto é a mesma distância. A diferença entre o chegar e a saída são iguais, por ser início ou fim. Por se tratar da origem humana, a raça predominante do sistema planetário subdesenvolveu a origem em forma terrena, como se fossem pragas ao mundo, direcionando o mau uso da origem, em prol da raça predominante original. Os seres predominantes, aqueles que todo ser humano almeja ter contato extraterrestre, pois bem, os seres vivos já se tornam parte de um sistema planetário universal, da qual eles já são seres alienígenas terreno, de magnitude de baixa ondulação sonora universal. Isso quer dizer que o nível mental e intelectual do ser humano não se desenvolve ao todo universal. Para atingir a etapa dinâmica frontal terrestre, a qual os seres tridimensionais necessitam de níveis. Ao ver que tudo é gramática de energia quântica, estável ao olho nu, a evolução já é um sistema inadequado ao ser humano, pois a capacidade da cavidade frontal dinâmica de um humano já é desenvolvida desde o iniciar até sua mortandade, o ato de sua morte terrena, as dimensões desenvolvidas ao longo da vida, foram feitas pelo ser terreno que iniciou a jornada. Para ver o que são os seres alienígenas, deveram ver o ser mais incógnito do planeta Terra, o próprio ser terreno, pois não sabem, nem sequer a sua própria origem terráquea. Ancestral, dos povos que coabitaram essa terra a tempos remotos dessa era. Assim se tornamos de baixa densa camada de energia cósmica, a qual o tempo foi gerado ao contrário da realidade traduzida ao real eterno dinâmico, que todo ser humano terreno cocriado através dos tempos, não faz parte do eco universal da energia quântica favorecida ao nível supremo terreno. Por se tratar da densa e baixa cavidade frontal desativada, a maioria do ser humano nem sequer vê, ou sabe o que é a vida real, ao menos que o todo seja nada, o impossível seja real, a vida sempre foi o degrau para o contexto da sabedoria. Sempre será pequena para ver o que é o real do real, traduzida na mente como ilusória. O que não é real se torna falho ao que é. A maior determinação do ser quântico estável, em coabitar a rede de energia frontal, é ver o mundo aos seus pés, e não saber o que fazer com ele, pois o todo é o nada de tudo cocriado ilusório. É configurado na mente humana como real do que é a vida após a morte. Tudo termina e começa ao mesmo tempo, igual até surgir o real do real dinâmico, na face frontal humana ativa, a origem humana sendo real a todos, e ao mundo frontal externo dinâmico, o ser alienígena a qual o ser em questão se torna. O destino do ser alienígena galáctico se torna uma ponte para outros planetas e patamar de fluidos energéticos frontais. Como o nível evoluído das raças alienígenas galácticos dos sistemas planetários da segunda divisão astral dinâmica, a raça mais evoluída da qual o ser alienígena almeja ser, é ele mesmo. O planeta Terra é um berçário alienígena de má formação, com espécies em subdesenvolvimento mental. Cada raça posiciona os níveis de cada setor mental. Os seres subdesenvolvidos atingem patamares aos níveis de energia cognitiva da mente, para capacitar os seres a qual são distintos nesse mundo mal formado. A raça original do planeta Terra eram criadores físicos de energia quântica, estável planetária e única, acoplada ao nível cerebral dinâmico de cada ser divino que habitavam esse ecossistema, chamado Éden. A má formação dos corpos criados ao renascer do ser eco-universal humano, foram formados mapas mentais aos elos inferiores, dos seres cocriados com a má formação cerebral inadequada humana terrena. Foi a má formação terrena dos seres viventes, que a humanidade iniciou o seu processo universal, o objeto de estudo universal dinâmico, para outras raças evoluídas do sistema planetário universal cósmico.
acoplado ao sistema neural cerebral. Através dos tempos, milhares de seres vivos acoplados na rede de energia universal cósmica, estiveram conectados aos seres reais eternos galácticos dinâmicos. Ao desvendar o processo humano, e saber como é formado, a glândula pineal é extraída ao nível subatômico das energias universais terrena, e acoplado no elo final, o elo do infinito, o elo do seu eu maior, concluindo a sua sequência da sua jornada na vida, o tempo, meio e fim, já não se baseiam mais da morte, como o fim do caminho terreno, ao ver a dimensão do que é o ser humano em questão. O vislumbre do que é ser o que deve ser, o eterno e único universal dinâmico, o ser real alienígena humano. A construção do iniciar da sua jornada, até o fim dos tempos, inicia-se novamente ao ver o que é o maior medo do ser humano, é perder o controle da vida, ter medo, se a vida não é a vida, e o medo não é medo, pois através dos tempos a cocriação das palavras colocadas em certas ocasiões, tornam-se banais, por conter explicações ilusórias cocriadas em cada sentido do falar. O que você pode fazer com o que você tem? Se o que você tem, não sabe o que fazer, a maior conclusão da vida é ver o que você é por dentro e por fora do que você viveu aqui. A maior virtude é do cego, pois ele sabe que é cego e não vê, mas jamais desacredita que exista o real, do que ele não vê, apesar do que o ser humano que está a ver, tudo o que se passa em sua vida, cocria o seu próprio mundo particular das suas convivências e atitudes cocriadas ao longo de sua vida. A maneira que deseja estar, é o seu próprio ego sendo você, ao inverso do que é. A vida, e o mundo aos pés dos seres vivos, e os seres vivos são ao mundo que são. De fato o humano recebe o que merece, pois cocria a sua realidade através dos fatos que já aconteceram, e se colocam na frente de tudo que for errado, só para estarem certo de algo na vida, mas entenda o que é o certo da vida, senão o que somos no eu interior, escondido através da capa invisível ao olho nu, a mente humana. Assim o universo cocria o que você é, até você ver o que é de fato. Suas próprias ações são o que te levam para fora do alto eu, e cocria a mera e falsa ilusão mentalmente transportando para a realidade quântica, do que surgiu do ser em questão. Toda energia da cocriação do humano é convertida a ele novamente, recebendo o que fez. Essa é a lei universal. Bondade por bondade, maldade por maldade, o conjunto universal da realidade humana, para vencer na vida terrena. É ser o que é você, e não algo cocriado por alguém, ou por algo popular da vida terrena. Viver é ser, e não jogar com a sorte do universo, a te condenar na vida eterna terrena. A maior condenação, ao ser que não vive conforme o que é se tornar um objeto universal gerador de energia exponencial magnética pelo resto de sua vida terrena. A maternidade da vida eterna, já começou cedo a fundir o eterno galáctico ao universal terreno, para suprir as divindades eternas do elo frontal dinâmico, com a cocriação do elo inferior, com a má formação celular em seu DNA, gerando a instabilidade magnética no vórtex central cerebral, cocriando a realidade em ondas de baixa ondulação cósmica vibracional da mente humana. O maior divino na Terra é o ser que desafiou o seu próprio ego, para alcançar a liberdade da mente. Capítulo 11. O tempo cocriado ilusório. A unidade central, do tempo, meio e fim, é o equivalente ao ser quântico estável, ao tempo universal. O universo é cheio de lacunas que os olhos humanos não veem de certa forma, a contradição que o tempo é relativo. Isso é ilusão cocriada, pois através da massa encefálica o cérebro desenvolve caracteres dinâmico ao nível do ecossistema projetado pela retina e configurado na membrana, a unificação do real transportado como ilusório. O real ilusório é uma continuação real com o que foi cocriado na Terra original, as formações das ondas energéticas da cocriação real. Foi elevado ao nível terreno, por se tratar do nível mental humano de uma formação contínua com o real. A natureza do ser contínuo é a elevação do alto eu universal com o ser terreno, a alta conexão com o ser divino, estabelece o nível supremo elevado e estabilizado no ser universal alienígena, em sua própria casca terrena humana, em desenvolvimento mental ao universo quântico paralelo terreno. A onda do ser elevado alcança as densidades terrenas com força e poder dinâmico ao elo superior, atingindo o alto padrão requerido pelo sistema planetário,
galáctico universal dinâmico. A má formação do sistema universal terreno, a mente humana, subdesenvolve atividades sísmicas no cérebro, ativando e neutralizando as ondas de baixa ondulação, atingindo o alto eu, em frequências menores, em ondas que elevam as energias do universo terreno, da matéria inanimada real, ao humano criado na Terra. As conclusões do sistema neural, da má projeção astral dinâmica do ser alienígena, eleva a classe humana em uma evolução tardia, com a espécie avançada cocriada real, por se tratar da vasta gama do conhecimento perdido do humano, a natureza real se perdeu ao meio do nada, ilusório terreno. A evolução do ser humano real é a soma do mais, com o mais da equação da vida terrena, ao ser constante. Desenvolve utilidade para sua vida, quando descobre o que é, o seu eu, e compreende a razão do eu maior em você, que é você em ondas gramáticas da sua própria origem estelar. A espécie escondida, agora em seu altar na cadeia alimentar, renasce enfim. Portanto, a sabedoria do homem é falha, ao ver a razão do real, do que se deve ser, ao ver o que é. Capítulo 12. O astral dinâmico. O alto é o astral dinâmico, relacionado ao Espírito Santo humano, é o ser astral alienígena, acoplado na membrana plasmática universal, o todo é o Criador, a vida é uma centelha, a energia é a vida, a morte é terrena, a ilusão é cocriada, a realidade existe. A grande união do seu eu eterno, conjugado à morte, como ser único real humano, a contradição da morte em que há a vida, após vida, está enganado, a ressurreição dos mortos, em outros lados da dinâmica universal, vai ser envolvido pela mesma centelha de vida, e vai gerar novamente o plano terreno, que tudo irá passar como se fosse um mar de rosas, vai voltar para o mesmo lugar, da trajetória da sua vida humana, e será direcionado ao real, conforme estava sendo na vida, o tempo não para, a natureza humana sendo distinta até para si mesma. O alto é universal, evoluía a cada dia com o ser acoplado em seu astral dinâmico, agindo como portal, para o natural do real, a centelha de vida sendo usada pelo que é original, na casca humana em evolução mental. A trajetória final jamais acaba, ela renasce a cada segundo em que pensamos, olhamos, falamos, e em todos os sentidos gramaticais já cocriado pela mente humana. O alien é um ser remoto qualificado em alto padrão do conhecimento humano terreno e ancestral galáctico, inexistente ao olho nu. O ser vivente é o ser da desenvoltura mental eco-humana, já criada em prol da evolução terrena nesse planeta. A má formação da glândula pineal nos seres humanos é a origem da vida nessa terra, através dos tempos. Os seres que coabitavam na terra eram apenas deuses vivendo em seu habitat cocriado, a eles mesmos, gerando o jardim do Éden em todo o mundo externo terreno. A cocriação da terra em volta do que há jamais será a mesma do que um dia foi, conforme a lei. Todo ser humano registrado na Terra, formado e cocriado, é um ser alienígena, em uma formação celular universal quântica, adaptado ao ser em questão, em forma do Espírito Santo. A cocriação sendo distinta aos olhos humanos, é a divisão entre o real e o ilusório cocriado, são distintos ao real universal. A busca termina em um ponto inicial, ao inverso do que é real, a trajetória humana sendo revelada a si mesma, em ondas gramaticais escritas, e adaptada ao cérebro, ao entender a sua própria vida conjugal com o ser que mais almeja ver, um ser alienígena em sua frente. A busca termina, e se inicia uma nova e longa jornada em sua vida eterna divina, do início ao fim. Se espera encontrar uma saída, mas percebe que o fim é sem fim. Capítulo 13. A conclusão devida ao ser. Somos sim, guiados por algo que não conhecemos. Conheça a ti mesmo, limpe sua vista para prosseguir, retorne para o real, busque o seu eu, proclame a sua volta, pois, o todo que sou serei. A busca se torna leal ao real da vida humana, a sua origem, enfim existente. Após o universo mostrar-se ao inverso da vida aqui, o prazer de dizer que o mundo tem o seu poder no por fim. Capítulo 14. Sou xamã. Meu nome é Jonatas Áquila. Sou criado do alto eu remanescente do velho eu sou, formado e reformado ao nível celular dinâmico, da vida eterna paralela ao real ilusório criado.
Sou o que sou. Vim ao mundo pelo portal quântico do corpo, localizado no fronte, extremo terreno. A dinâmica do corpo formado em ondas gramaticais do nível supremo da Terra de origem. Sou da origem maia. O ancestral esquecido e guardado às 7 chaves do mundo terreno, por ser igual ao ser divino. Minha raça foi massacrada pela origem humana real criada, através do alto eu remanescente. O ser mais letal e cruel da vida humana, o ceifador da origem perdida e agora restaurada real. Eu vim requerer a vida novamente, em todos os seres quânticos espalhados pelo mundo. Meu processo na Terra começou desde criança, e sempre soube que existia a verdade real, busquei e vi, como que era a vida aqui. A busca foi certa, sofri muito ao ver o que era, pois já sabia de tudo, mas estava cego sem ver. A cortina da ilusão é a cegueira do real. Hoje, me torno o que eu sempre fui, desde o início da jornada, xamã. O ser alienígena da 13ª dimensão, acoplado na membrana plasmática do corpo humano. Eu vim ser, o que eu fui antes daqui. O início de tudo, é o fim e não a morte.